Deus pode usar nossas lutas para ajudar outras pessoas. Precisamos aprender o que é compartilharmos os fardos uns dos outros. Sabia que quando ouvimos as outras pessoas, as estamos ajudando? Por que ouvir aos outros pode ser considerado desnecessário em nossa sociedade? A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Jesus nos consola em todos os nossos problemas para que possamos consolar aos outros. Quando eles estiverem com problemas, poderemos dar-lhes o mesmo conforto que Deus nos deu quando passamos por aquilo. Jesus nos dá um grande modelo de demonstração de misericórdia na história do bom samaritano. Podemos definir pelo menos 4 etapas para mostrar misericórdia das ações do bom samaritano nessa história que Jesus conta. No devocional, no último, aprendemos que devemos ver as necessidades das outras pessoas. Mas não podemos parar por aí. Devemos também nos simpatizar com a dor que elas sentem, reconhecer o problema e nos colocarmos no lugar da pessoa. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 33, que quando o samaritano viu o homem ferido, ele teve compaixão dele. Nós vemos a dor com os olhos, mas nos simpatizamos e nos envolvemos ao usarmos os nossos ouvidos. Às vezes, a melhor maneira de servir a alguém é apenas o ouvindo. Por trás de cada necessidade existe uma história, e às vezes uma história profunda. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote viu o homem e sua necessidade óbvia, mas ele não tinha ideia da jornada desse homem, por aquilo que ele já havia passado. Ele poderia ter presumido que o homem causou esse problema para si mesmo, ou que ele não deveria ter sido tão descuidado. Ele poderia ter inventado todo tipo de histórias ou desculpas para não ajudar o homem necessitado, porque não parou o tempo suficiente para descobrir a verdade. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O Espírito Santo nos orienta a nos abaixarmos e estendermos as nossas mãos para os oprimidos. Compartilhar nossas lutas e dificuldades, sendo que dessa forma a lei de Cristo, isso é, o objetivo que há em tudo que o Senhor Jesus ensinou, seja transformado em ações na nossa vida. E qual seria a lei de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos aos nossos próximos como a nós mesmos nos amamos. Podemos talvez nunca termos pensado nisso, mas Deus permitiu certas lutas em nossas vidas para que pudéssemos nos simpatizar e servirmos as pessoas ao nosso redor. Vimos no versículo de hoje que Paulo nos diz que Jesus nos consola em todos os nossos problemas para que possamos depois consolar aos outros com a nossa experiência. Quando eles estiverem com problemas, poderemos dar-lhes o mesmo conforto que Deus nos deu e ajudá-los a atravessar esse deserto. Podemos então, a partir de hoje, pensar nas ocasiões de nossa vida em que o Senhor nos ajudou e já nos consolou. Para quem, então, nós poderíamos passar essa bênção?